Olá, tudo bom? Nesse vídeo de hoje eu separei para vocês dicas de alimentação para quem tem filhos menores de 10 anos. Por quê, Patrícia? Porque já não é mais aquele bebezinho que você consegue moldar tudo que ele vai comer no dia a dia, mas os pais ainda têm um grande papel, uma grande influência nas crianças com menos de 10 anos, principalmente porque grande parte da alimentação você continua comprando e organizando junto com eles ou não, mas os pais ainda têm um papel muito grande, então eu resolvi criar esse vídeo para separar essas dicas para vocês com muito carinho, não só para ajudar o seu filho, mas também a família como um todo. Fica comigo até o final, você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, aproveita agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, tem vídeo novo todos os dias, você não vai querer perder. E se você tem filho e tá assistindo esse vídeo aí desesperado, ai, quero dicas, por quê? Qual é a seu principal problema, sua principal questão com a alimentação do seu filho? Bota pra mim aqui embaixo, de repente eu até faço um outro vídeo tratando desse outro assunto também. E se você por acaso não tem mais filho pequeno, mas é vó, quer matar isso pra sua filha, pro seu filho, enfim, alguma amiga, compartilhe o vídeo, tá bom? Vamos juntos ampliar essa corrente do bem. Como eu te falei, eu resolvi fazer esse vídeo especificamente para crianças pequenas, mas não super pequenas, não chega a ser adolescente, porque adolescente já tem umas outras questões relacionadas ao que eles escolhem, já é uma outra abordagem, mas essas crianças com menos de 10 anos são crianças que a gente consegue trabalhar muitas questões interessantes de educação nutricional e mudanças que a gente pode fazer com as crianças, muitas vezes impactam na família inteira, melhorando toda a saúde da família, a educação nutricional da família como um todo, que é bem legal, uma oportunidade bem legal de se reconectar. Vamos à primeira dica, então. Primeira dica, atenção ao café da manhã. Muitas pessoas acordam naquela correria, principalmente se o filho estuda de manhã, é aquele caos com tudo cronometrado de manhã. Os meus filhos também que estudam de manhã, eu sei bem como é. E algumas vezes as pessoas optam por somente dar um leite, muitas vezes com achocolatado, ou um pão com manteiga que a criança já sai comendo, ou um biscoito. Então, cuidado com as escolhas que você faz. Nada contra dar leite, o leite é super interessante, super importante, mas pode ser que seja muito pouca caloria para a criança aguentar até o horário do lanche ou do almoço. Eu não sei bem como é que é a questão de horário da alimentação do seu filho. Mas é bem interessante que essa primeira refeição é uma refeição muito importante. Ele vai precisar de energia, vai precisar de nutriente para render na escola, vai precisar de energia para acordar efetivamente. Então, um bom café da manhã é fundamental. O que deve ter no bom café da manhã, então? Uma porção de carboidrato que você pode escolher qual fica melhor para vocês. Pode ser que seja um pão integral torradinho, pode ser que seja um mingau feito com aveia, enfim, pode ser que seja alguma granola do bem que vocês vão misturar numa saladinha de fruta. Se você conseguir botar uma fonte de proteína, melhor ainda, porque aumenta a saciedade, diminui o índice glicêmico, o leite entra aí, o iogurte entra aí, de repente um queijo, se for no sanduíche, um peito de peru, uma opção interessante para criança. E lembra sempre que se você conseguir colocar uma porção de fruta, já vai ser fantástico, porque é muito interessante estimular o consumo de frutas para as crianças. Hoje em dia é muito comum substituir tudo por biscoito, que é mais prático. Lembra que a fruta tem vitaminas, tem minerais, tem antioxidantes, tem fibra e é super mais barato, super mais interessante para a formação de paladar da criança. Então, se você conseguir introduzir uma porção de fruta já no café da manhã, seu filho já vai sair na frente. Uma forma bem interessante de oferecer alimentos super saudáveis é a vitamina. A vitamina você pode usar como base tanto o leite mesmo de vaca, que se você já usa, ou leite de amêndoas, enfim, o leite que você estiver acostumado a consumir na sua casa. E aí você pode acrescentar uma fonte de fibras e gorduras boas, como é o caso da chia, por exemplo, ou da linhaça. A linhaça, às vezes, dá um sabor um pouquinho mais amargo. Para as crianças, a chia sempre funciona bem. Inclusive, você pode falar que é o carocinho do morango, se a criança for um pouquinho mais resistente. Acrescenta uma porção de fruta. Pode ser o morango, como eu falei, mas pode ser maçã, pode ser banana, pode ser a fruta que eles gostarem. Pera, enfim. Bota uma porção de fruta, a linhaça ou a chia, o leite, bate. Se a criança gostar muito de chocolate, você pode botar o cacau em pó sem açúcar mesmo, porque a fruta já adoça. E adoça com o que você achar que é mais interessante. Ou nada, ou açúcar mascavo, ou mel. Sempre lembrando que eles também têm caloria, tá? Eu tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre eles, vou deixar o link aqui, mas realmente são mais interessantes do que o açúcar refinado, porque pelo menos tem algumas vitaminas e minerais, mas em termos de caloria e em termos de índice glicêmico continuam sendo super alto, então
cuidado com o que você usa para adoçar os líquidos das crianças também. Algumas crianças dessa faixa etária estão abaixo do peso ou têm dificuldade de ganhar peso. E os pais me falam, Patrícia, o que eu posso fazer de forma saudável para o meu filho ganhar peso com um alimento saudável? E a dica que eu te dou é, quando você for preparar o sanduíche do seu filho, seja o sanduíche do café da manhã, ou que ele vai levar para a escola, ou que vai voltar depois do almoço e vai lanchar, bota azeite no pão. Pode ser o pão que você está acostumado a dar para o seu filho. Rega o pão com um pouco de azeite. A quantidade vai depender da aceitação do seu filho. Começa, se ele não está acostumado com uma colherzinha de chá, e vai aumentando, de repente até uma colher de sopa, pode dividir nas duas bandas do pão e recheia com o que ele está acostumado a comer, porque vai modificar pouco o paladar, mas você vai começar a introduzir essa questão do sabor do azeite, que é muito bom para ele pegar esse hábito para a vida. E o azeite tem ômega 9, gorduras super saudáveis, é uma fonte de caloria muito importante, então acaba que é uma forma fácil de você acrescentar mais calorias saudáveis para o seu filho se alimentar. Ainda com relação a essa questão da criança ter dificuldade de aceitar alimentos novos, ou por outro lado, aquela criança que já está um pouquinho acima do peso e tem dificuldade de controlar o que ela come, é muito gulosa, uma dica bem legal é senta para fazer o jantar com os seus filhos. Eu sei que no almoço às vezes fica um pouco corrido, o pai tá no trabalho, a mãe às vezes também tá no trabalho, ou tá naquela correria danada, ou às vezes os filhos almoçam mais cedo porque vão para a escola e tem que almoçar 11 e pouca da manhã, então fica difícil para os pais terem apetite para comer nesse horário, mas o horário do jantar sempre é um horário que normalmente todo mundo da casa já tá dentro de casa, já voltou das suas atividades, e você colocar a mesa é muito importante para a criança, não só pela questão emocional, psicológica, de você ter um momento em família, desliga a televisão, desliga tudo, tablet, celular, tudo mais, tem aquele momento para conversar com seus filhos, ouvir o que eles trazem para você, contar histórias deles pequenos ainda, menores ainda. Mas enfim, por essa questão de união, mas também porque é um horário que eles vão ver vocês comendo coisas que talvez eles não comam. Vocês podem começar a preparar juntos alguns alimentos e servir, e eles vão ter aquele prazer de falar, olha pai, olha mãe, o que eu fiz hoje de diferente. E eles vão querer provar porque eles participaram desse processo. Acaba que é um horário bem interessante. E para os filhos que estão acima do peso, é uma boa para você controlar real o que eles estão comendo. Eles não vão repetir porque você vai estar ali, ou se precisar repetir, foca em repetir os legumes e as verduras para eles terem uma maior sensação de saciedade, sem se sentir a parte do restante da família que ainda continua comendo, mas enfim, tendo maior controle porque vocês todos estão fazendo a refeição juntos. Outra dica, cuidado com os snacks, com os lanchinhos. Eu acho que esse é o principal problema com relação a crianças até 10 anos, porque eles já fazem algumas refeições fora de casa. Normalmente na escola tem aquela história do meu amigo levou o lanche e tal, e eles acabam provando coisas que vocês não queriam. Ou às vezes, eu sei que a vida não é esse mundo cor-de-rosa, muitas pessoas falam, não tenho tempo de preparar um lanche muito saudável, então compra biscoito, manda bolo, biscoito, aqueles bolinhos prontos recheados com aquela gordura hidrogenada toda, e a criança vai adquirindo hábitos que não são interessantes. Então, qual é a minha dica nesse sentido? Tenta se organizar. Organiza para, de repente, seu filho levar um sanduíche de casa, um sanduíche equilibrado que você vai montar para ele. Pode ser, de repente, com uma pastinha de ricota, uma pastinha de requeijão com uma cenoura cozida batidinha. Enfim, vê o que cabe no paladar do seu filho e tenta ir ajustando aos poucos. Não tenta fazer as mudanças do dia para a noite também, porque pode ser muito desafiador para eles. Vai mudando aos pouquinhos. Outra dica, ao invés de você comprar aquele biscoito, aquele bolinho recheado de gordura hidrogenada, que vem 2 no pacotinho, uma delícia, que coisa fofinha, maravilhosa, aquilo ali, gente, é lotado de gordura trans, muita caloria proporcionalmente para a necessidade diária da criança. Minha dica é, faça o bolo em casa. Patrícia, mas eu não tenho forma de cupcake. Faz um tabuleiro normal, retangular, corta em cubos e vai oferecendo ao longo da semana um pedacinho daquilo para a escola da criança. Que aí você vai ter maior controle. Você pode usar farinha integral, você pode usar aveia. Enfim, eu tenho algumas receitas aqui de bolo de banana sem açúcar. Vou deixar várias receitas aqui na descrição para te ajudar. E cuidado também com os biscoitos, principalmente os recheados, porque os biscoitos recheados também são lotados de gordura trans. Mas normalmente esses biscoitos que a gente compra para as crianças consumirem são basicamente farinha, manteiga, açúcar, não tem muita quantidade de nutrientes saudáveis. Então, mais uma vez, se você puder fazer em casa, melhor. Eu também tenho uma receita de um biscoito saudável, vou deixar o link para você. Você encontra outras várias na internet.
É uma questão mesmo de você se organizar, de repente tira o domingo à tarde para fazer com eles isso, bota já num pote fechado ou num saco daqueles que a gente consegue vedar, para eles irem consumindo ao longo da semana e assim terem uma alimentação mais equilibrada. Uma dica também super interessante, quando você for introduzir um alimento novo para criança, às vezes a criança é meio chata para comer, não foi acostumada a alimentos diferentes quando era bebezinha, na introdução alimentar, e agora chega lá com 8, 9 anos, você fala, meu Deus, meu filho não come nada, só quer saber de arroz, feijão, macarrão, ovo e carne, né? Aquela coisa clássica do consultório. Não come nenhum legume, nenhuma verdura. Vamos começar esse processo aos poucos. Ele come batata? Show! Faz um purê de batata com cenoura dentro. Pouca proporção de cenoura. Ah, ele começou a comer aquilo, aí você oferece a cenoura misturada no arroz em cubinhos. Aceitou aquilo? Aí você oferece a cenoura cozida junto com frango. E por último, cenoura ralada na salada. Não adianta você pegar uma criança que não come cenoura e dar uma cenoura crua ralada para criança que ela não vai querer comer. Ela não foi adaptada àquele paladar. Então, por exemplo, a couve-flor, é o mesmo esquema. Ai, não come couve-flor. Faz um purê de batata, bota couve-flor dentro. Foi. Pega uma couve-flor, bota um pouquinho de queijo, bota ela pra assar gratinadinha. Foi. Aos poucos você vai evoluindo para um paladar mais adulto, porque afinal de contas isso tem que ser feito aos pouquinhos com eles mesmo. E uma coisa importante, aceitou a cenoura, mantenha a cenoura por um tempo, para ele se apegar àquilo, e vai acrescentando, por exemplo, o brócolis. Faz o mesmo esquema com o brócolis, um arroz de brócolis, um frango recheado de brócolis, mantém a cenoura ali do lado já bonita, do jeito que ele já está aceitando, para ir cada vez mais acrescentando nutrientes. Não desiste de oferecer. Às vezes no começo você fica frustrado, porque você ficou horas lá preparando bendita comida e chega lá, não quero nem provar. Combina, poxa, vamos provar, me ajuda. Se você de repente preparar junto com a criança, ela tiver alguma parte desse processo de preparação, ela se sente mais animada para provar. E pode ser que leve uma, duas vezes para ela começar a aceitar melhor, comer uma maior quantidade, mas insiste, varia a oferta, que no final vai dar tudo certo. Só te lembrando que eu tenho aqui no canal também um vídeo falando sobre os alimentos que a gente não deve oferecer para as crianças. Vou deixar também esse link aqui embaixo na descrição. Me conta aqui embaixo nos comentários, então, o que vai ser mais difícil para você botar em prática, se você tem alguma dica com relação à alimentação de crianças, para compartilhar com a gente, a sua informação, a sua participação é muito importante aqui no canal. Quero muito ver o seu comentário aqui. Compartilhe esse vídeo com quem vai se beneficiar dessas dicas. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem. Falando em ajudar os outros, curte o vídeo porque isso me ajuda, se inscreve no canal, ativa o sininho, aqui eu tenho vídeo novo todos os dias sobre dicas de nutrição, saúde de uma forma, não só para os seus filhos, mas para vocês também. E vai lá no Instagram e me segue, @nutricionista Patrícia Leite. Até a próxima, tchau, tchau!